Bom dia, irmãos. Primeiro, uma alegria enorme estar aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu faço parte também da equipe pastoral aqui da Igreja Presbiteriana do Parque. Fiquei um período, né, o finalzinho de 2024, ausente. Fui fazer uma parte do meu curso de doutorado na Universidade de Edimburgo e semana passada eu retornei e hoje, graças a Deus, estamos juntos aqui para compartilhar mais da palavra do Senhor, vários rostos conhecidos, né, vários abraços recebidos, Suzy chegando ali, né, o Pedro está ali embaixo em algum lugar, a Jéssica está ali, minha mãe junto com ela, né, e é muito bom ver muita gente nova também, gente que eu não conheço, e é uma oportunidade de nós estarmos juntos, compartilhando mais da palavra de Deus. Acompanhei várias coisas ali pela internet, né? A questão dos slides e tal. Parece que faz 100 anos que eu não prego, né? Então tenham paciência, não sou o melhor das tecnologias, né? E a palavra justamente de hoje, né? Encerrando essa série, Um Lustro, Seu Eu Daqui a 5 anos, eu acho que o reverendo Laci Campos, né? Fez justamente para me incomodar, né, ou para me trollar, assim, porque eu com certeza não sou a pessoa mais preparada para falar sobre a organização de vida, né, sobre como planejar um bom ano, um bom dia, mas através desse desafio também, eu tive que sair da minha zona de conforto, me propor a fazer algumas mudanças no meu dia a dia e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Então, se você não aprendeu nada, né, ainda nessa série, dia 5 de janeiro, você pode colocá-la no YouTube da Igreja Presbiteriana do Parque, você vai aprender pelo menos o que significa um lustro, né? Então, como que se dá essa separação, essa projeção do tempo, e como que as nossas decisões, a curto, médio e longo prazo, elas influenciam, obrigado, Mateusão, elas influenciam no nosso dia a dia, nas pessoas que estão ao nosso redor, na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa vida profissional. E a gente pode pensar, sonhar, projetar, e Deus faz parte também dessa realidade, né? O seu eu do futuro nada mais é do que uma versão que você está planejando, construindo, investindo agora, né, no seu eu atual. Então, no nosso segundo encontro, a gente trabalhou um pouquinho essa ideia de que a crise, de que momentos que talvez possam parecer totalmente distantes daquilo que a gente projetou, daquilo que nós gostaríamos que acontecesse, como a gente viu na vida de Eliseu, um cara que estava tranquilo, sossegado, eles podem transformar, né, as nossas perspectivas e trazer uma mudança não só para nós, mas para todos aqueles ao nosso redor. Então, a crise também é um momento que a gente pode prosseguir, olhar, desenvolver, né? Se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre crise, né, eu posso falar um pouquinho, porque nos últimos meses, né, a gente teve que readequar toda a vida, toda a situação, aprender a viver, né, com todas as intempéries ali da vida, mas aprender a depender de Deus, né? Isso também é um privilégio. Além dos grandes projetos, né, a gente aprendeu também no nosso último encontro que para comer um elefante inteiro, né, a gente tem que dar uma mordida de cada vez. Então, cada passo, pouco a pouco, é que nós transformamos a nossa realidade. Eu falei que ele ia chegar aí, ó, já está chegando, né? Então, para que a gente possa realizar grandes coisas, a gente não pode subestimar os pequenos começos, né? Essa igreja, essa comunidade que hoje é uma grande comunidade, começou com um pequeno grupo de irmãos e muitos dos grandes projetos também são assim que começam, né? Então, hoje, o nosso desafio e a minha ideia, né, é compartilhar com vocês a arte de criar um dia primoroso. A arte de criar um dia primoroso. Se você reparou, né, como eu falei, ou se você caminhou em algum desses domingos, a ideia é que nós possamos
viver de acordo, né, ou projetar melhorias nas nossas escolhas, para que daqui a um período, para que daqui a 5 anos, a gente possa olhar para trás e falar assim, olha, essas escolhas valeram a pena, essas escolhas fizeram diferença. A boa notícia é que daqui até 2030, para arredondar, né, a gente tem cerca de 1.800 dias, mais ou menos 43.200 horas, 2.592 minutos, é muito tempo que nós temos. Só que a má notícia é que você não vai ter nem um segundo a mais do que isso. E cada minuto da nossa conversa, né, cada dia da nossa semana, essa próxima semana, eu não sei se vocês repararam, né, mas janeiro já foi. Né? Então, cada momento, cada segundo, nós estamos mais próximos, né, ou nós estaremos mais próximos daquilo que nós estamos projetando. Então, convido você, né, a acompanhar aqui o início desse caminho, né, o princípio do tempo. Como nós podemos olhar para o Criador, como nós podemos olhar para a Palavra de Deus e aprender mais, né, não somente com o próprio Deus, mas com a caminhada do seu povo, que Ele chama para um relacionamento, para que a gente possa entender como nós podemos criar um dia primoroso. Não um dia super especial, mas a arte de criar dias primorosos no nosso cotidiano. Então, os primeiros versos da Palavra de Deus, a Palavra de Deus começa assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra, era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Vamos orar mais uma vez? Pedindo para que o Senhor nos ilumine, que o seu Santo Espírito fale através da palavra e que nós possamos aprender e nos desenvolvermos através daquilo que o Senhor tem feito durante a história. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque aprove o Senhor um dia, ó Pai, organizar o caos da criação, estabelecer ordens, leis que sustentam o universo, que sustentam a nossa vida, e muitas vezes, através do pecado, através da nossa desordem, nós nos desorganizamos e passamos a viver um caos na nossa realidade. Nós queremos convidar o Senhor, nós queremos, ó Pai, dizer que estamos aqui, ó Deus, dispostos, ó Pai, a colocarmos no Teu altar, ó Deus, adiante da sabedoria, ó Pai, do consolo, ó Deus, da experiência do Teu Espírito, estarmos diante de Ti, para que nós possamos, ó Pai, criar dias, ó Deus, criar rotinas, ó Pai, criar hábitos, ó Deus, que nos levem mais próximo do Senhor, para que o Senhor seja reconhecido, ó Pai, na nossa vida, nas nossas relações profissionais, familiares, pessoais, e que assim nós possamos impactar, ó Deus, as pessoas que estão próximas, ó Pai, a cidade de Indaiatuba, ó Deus, a nossa família, ó Pai, aqueles que necessitam, ó Deus, sair do caos, ó Pai, da estrutura, Deus, pecaminosa, encontrar descanso e paz em Ti. Que o Senhor, ó Pai, fale livremente, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu servo, no nome santo de Jesus. Amém. A arte de criar um dia primoroso. Como organizar, como aprender com o Senhor a lidar com a desordem da nossa vida, para que nós possamos, através de transformações diárias, criar um movimento que possa transformar, impactar não só a nossa vida, mas a vida também dos nossos próximos. Se nós olharmos
a forma como Deus estabelece a criação, ela é diferente. A relação do dia, a relação do tempo, é diferente da forma como nós ocidentais lidamos com a nossa organização diária. Então, se a gente olhar no final aqui do versículo 5, né, Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. A ordem como Deus estabelece o dia é a partir, né, do fechamento da tarde e noite. Esse foi o primeiro dia. Nós ocidentais consideramos o princípio do dia o nascer do sol, né? A minha família é mineira e ela traz um ditado, né? Minha mãe está aqui, não deixa eu mentir, que eu sempre ouvi desde criança, né? Quem não vê a barra do dia, não vê a barra do ouro. Né? Então, você precisa acordar cedo, trabalhar, enquanto o sol, enquanto a luz, trabalhe. Né? Essa, meus irmãos, é a lógica do comércio, né? A lógica do consumo. Raiou o dia, nós precisamos trabalhar. Né? A ideia que o Senhor estabelece, né, que ainda é presente no Oriente, ainda é presente em outras comunidades, é que a noite que inicia um novo ciclo. Fim de tarde, pôr do sol, a noite não é o fim do dia. A noite, na realidade, é o início de um novo ciclo. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque um elemento central, o elemento fundamental do dia é o descanso. A lógica é diferente. Se eu entendo que quando está anoitecendo, é a hora que eu começo a descansar, é a hora que eu começo, né, a retomar o convívio familiar, é a hora que eu olho para aquilo que eu realizei e eu descanso, é a hora que eu vou projetar, né, o meu sono para aquilo que eu vou realizar no final do meu dia, né, quando eu for trabalhar, quando eu for projetar as minhas atividades, a coisa muda. Não é mais aquela correria, né? Fala, olha, agora é o momento de eu avaliar, de eu pensar, de eu descansar. Isso, meus irmãos, é o que a gente chama da ordem, da hora litúrgica. Quando a nossa vida, ela começa a entrar num outro período, num outro tempo. Né? A coisa parece mais comum, né, mais tranquila, mas eu sei que no caos diário é difícil eu chegar e falar assim, não, olha, baixou o sol, né, agora começa o meu dia. Né? Não, como eu falei, são exercícios, é uma forma da gente retomar, transformar a nossa mente. Então, ferramentas que podem nos auxiliar. E esse foi um livro que impactou demais a minha vida no seminário. A edição que eu tenho é uma edição mais antiga, mas agora ele está com essa nova roupagem. E é um livro que, na verdade, é uma trilogia, O Maravilhoso e Bom Deus, Maravilhosa e Boa Vida, Maravilhosa e Boa Comunidade. Eu sei que o reverendo Laci também tem. E no primeiro capítulo, ele já começa assim, né? O que você está procurando? E aí ele vai restabelecer, né, ele vai colocar os princípios de que, para que nós possamos conhecer o Deus que Jesus conhece, nós precisamos viver da forma como Jesus vivia. E eu pensei que ele ia dar uma série de dicas, falar um monte de coisa, para que nós possamos, né, pudéssemos ser mais parecidos com Jesus, a forma como Jesus via a comunidade e tal. No primeiro capítulo, ele fala, né, o treinamento para a alma. Sono. E aí ele vai falar uma série de coisas para que a gente possa aplicar a disciplina do sono, a disciplina do descanso. Minha mãe está aqui, minha esposa está aqui, né? O reverendo Laci não está aqui, mas dormiu 4 anos do meu lado, né? Eu brinco com a Júnia, que os primeiros anos, né, eu passei mais tempo
na cama, né, com Laci, do que ela, mas todo mundo sabe, né, todo mundo que convive comigo, eu sempre dormi muito pouco e sempre fui muito desregrado, né? O pessoal ia dormir no seminário, eu ia nas casas, assistia a Jô Soares, terminava Jô Soares, tem outro lá acordado, ia ver Telecine, né? E depois ia direto para aula, sempre fui desregrado. Então, essa questão do sono, do descanso, impactou demais a minha vida, né? E esse livro, ele começa a trazer umas coisas, alguns dados que são extremamente impactantes. Se é saudável para o corpo, eu creio que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, né, que a gente durma por volta aí de, no mínimo, 7, 8 até 9 horas, a primeira frase que veio como um soco no meu estômago desse livro, né? Deus criou a humanidade para passar 1/3 da vida dormindo. Né? E olha que contradição ou que contraste. Eu trouxe aqui alguns números que eu fiquei assustado, né? A Fundação Fiocruz, em 2023, levantou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono. Eu, com certeza, sou um deles, né? Mas tento, né, e tenho tentado melhorar essa questão. 72%, meus irmãos, é 7 em cada 10. Né? Se a gente pensar aqui nesse auditório, não preciso nem falar, né? 72% sofrem com distúrbio do sono. Cerca de 12 milhões de brasileiros, praticamente 8% da população, tomam algum tipo de medicamento para auxiliar no processo de descanso, de sono. Meus irmãos, esse é um grande problema. A gente precisa reestabelecer, só deixa eu voltar aqui, né? A gente precisa reestabelecer algumas prioridades da nossa vida, né? E dentro desse caos que se tornou, né, a nossa sociedade, e que nós estamos inseridos dentro dessa relação, a gente não consegue priorizar esse descanso. Né? Esse descanso, como eu falo, é um descanso também em Deus. É nós conseguirmos alterar, né, como eu falei, mentalmente, fisicamente, até emocionalmente, a nossa rotina, para que a gente possa estabelecer um dia primoroso. Essa é a nossa função também, descansar no Senhor. Aprender que nós precisamos produzir, nós precisamos olhar, né, para o nosso eu do futuro, nós precisamos mudar, estabelecer rotinas, mas para que isso aconteça, nós precisamos olhar para a natureza, nós precisamos olhar para a sociedade da forma como Deus olha. Onde se estabelece o caos, nós precisamos demonstrar onde está o nosso descanso, onde está o nosso alívio. E para que essa movimentação aconteça, né, para que o nosso dia, para que a nossa manhã, né, se torne a manhã do Senhor, né, o nosso dia seja ali reestabelecido, para que a gente possa estabelecer um dia extraordinário, eu vou propor, né, 2 âncoras ou 2 pilares para que a gente possa começar a trabalhar essa mudança de uma noite de descanso, né, de nós aprendermos a descansar no Senhor, para que a gente tenha uma manhã e um dia produtivo. Um bom começo é meio caminho andado. Então, se a gente está falando, né, que o nosso dia começa a partir do anoitecer, a gente precisa estabelecer, como eu falei, a prioridade do sono. Eu lembro que quando eu era criança, e acho que todo mundo já passou por isso de alguma forma, eu tinha muita dificuldade para dormir. Né? Primeiro porque
os meus pais muitas vezes saíam, né, fazer alguma coisa, e eu ficava muito com a minha irmã é 5 anos mais velha que eu. Minha irmã tem uma personalidade muito diferente da minha, e por muitos anos ela foi muito maior e muito mais forte do que eu. E o tratado em casa era que a gente tinha um vídeo, né, VHS, para os jovens e adolescentes, né, isso era um equipamento rústico, né, de transmissão, né, ou de reprodução, de vídeo. E meus pais alugavam uma fita infantil, e normalmente a minha irmã alugava, né, filme de suspense, terror, né, A Colheita Maldita, Sexta-feira 13, todas aquelas coisas que eu tinha medo de olhar até para a caixa. Né, e era clássico, como todo bom irmão mais velho, né, no caso minha irmã, quando os meus pais saíam, estava rolando o meu desenho, dava 10, 15 minutos, pum, tirava o meu desenho, era que eu não conseguia, né, vencê-la fisicamente, ela colocava o filme dela, ela falava, se você quiser assistir, fica aí na sala. Eu não queria ficar sozinho no quarto, não tinha coragem de ficar na sala, então eu ficava meio que querendo não olhar, mas querendo olhar a TV, ouvindo aqueles sons, né? Imagina o desespero, a crueldade, né? Minha irmã é uma pessoa fantástica, tá? Ela não me torturou, estou bem tranquilo com essas coisas, mas eu ficava olhando, ouvindo aqueles barulhos, eu falava, meu Deus, né? Queria ficar com a minha irmã, não queria ficar sozinho, e obviamente quando eu ia para o quarto, né? Quando eu ia dormir, eu ficava, né? Naquela agitação. E eu lembro que teve uma escola dominical que eu aprendi aquele versículo, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Aquilo, meus irmãos, veio como uma âncora na minha vida. Né? Toda vez que eu tinha alguma coisa, né? Eu lembro que eu, criança, eu ficava repetindo, né? Virou meu mantra de vida, né? Em paz me deito e logo pego no sono, e realmente eu pegava no sono, né? Porque o Senhor me fazia repousar seguro. Então, meus irmãos, dormir bem é um hábito, né? Que eu não tinha, e de vez em quando eu esqueço, né? Mas eu não tinha por muito tempo. E, obviamente, não preciso falar, né, nem gastar tanto tempo, isso traz sérias consequências, tanto para a nossa vida, irritabilidade, né? A Júnia já sofreu com a minha irritabilidade de manhã, que também era famosa, né? Não somente no seminário, mas de manhã eu era um bicho, né? Eu era um monstro, não queria falar com ninguém, era mal educado. Tudo isso por quê? Porque, obviamente, eu não projetava o meu dia da maneira adequada. Eu tenho certeza que talvez você esteja pensando em alguém do trabalho, você fala assim, essa pessoa aí é só depois do café. Tem pessoal que faz meme, né? Só acorda depois do café, nem fala com ela, né? Joga lá os processos, durante o dia, né? Vai tendo uma transformação na pessoa. Eu era essa pessoa. É por isso que eu falei que falar hoje, para mim é um desafio, porque eu sou essa pessoa que preciso aprender, né, com tudo que na realidade eu estou falando. Eu queria estar aqui sentado ouvindo o Laci, né, que tem muito mais propriedade, mas a gente precisa também se transformar, né, dentro dessas coisas. Por quê? A gente teve uma transformação social, né? Alguns estudos dizem, né, que depois da luz elétrica, houve uma transformação no nosso hábito de vida, óbvio, né? Alguns estudos trabalham com de 9 a 10 horas de sono. Um trabalhador médio, né, dormia antes do período, né, da Revolução Industrial e da chegada da luz elétrica. Hoje, a média, né, que nós estamos dormindo, 6 horas e 50, né, a 7 horas e meia. Muitos, talvez, durmam menos do que isso, né? Período de adolescência, então, muito mais. Um estudo da Associação Brasileira de Neurologia, você pode acessar aí pela internet, a Associação Brasileira de Neurologia publicou um artigo chamado Dirigir sonolento deveria ser considerado crime. Há mais intercorrências nas estradas de acidentes relacionadas ao sono, né, do que a bebida. Então, o sono também coloca em risco a sua própria vida e a vida de todos da comunidade ao seu redor. Então, é uma responsabilidade nossa para você ser
um ser humano melhor, né? Para você ser uma imagem de Deus refletida melhor, de maneira adequada. Como eu falei, quando nós readequamos a nossa ordem do caos, né? Quando a gente passa a olhar a noite como o princípio, né, do nosso dia, do nosso planejamento, como eu falei, o descanso, o sono passa a ser central na nossa vida e na nossa caminhada. Para que você possa dormir bem, né, uma das ferramentas que nós temos e que nós devemos aplicar, né, esse aqui é um professor do Fuller, né, aqui é o apelido, né, Arkhart, ele fala que nunca, em nenhuma época da história, nós necessitamos mais de descanso do que nesse período. Tem um documentário, se você não achar, eu sei que ficou muito tempo na Netflix, se você não achar na Netflix, com certeza você vai achar aí no YouTube. Quanto tempo tem? Né? São sociólogos, jornalistas, filósofos, teólogos, gente de tudo quanto é área aí do pensamento, que vão mostrar como que essa construção do tempo foi transformando a sociedade. E ele fala que hoje nós vivemos a fase mais avançada dessa relação do tempo, né? Porque até quando nós descansamos, nós estamos produzindo. Então, quando você está acessando o celular, você está produzindo dados, você está exposto a novos conteúdos, né? Isso vira um caos. Nenhuma geração na história foi tão exposta à informação do que nós somos, né? Então, nós necessitamos de descanso. Descanso é urgente. Para nós é urgente. Eu fiquei 3 ou 4 dias sem celular quando eu cheguei aqui no Brasil. A gente foi visitar um amigo, eu esqueci o celular na casa dele. E às vezes, para mim, você fica, né, andando na casa de um lado para o outro, né, a sua esposa fala com você, você está meio aéreo. Eu comecei a falar, mas por que eu estou assim, né? Por que parece que eu estou nervoso? Aquela coisa, né? Cadê meu celular, né? Preciso ver o que está acontecendo no WhatsApp. Não estava acontecendo nada. Né? Preciso ver o que está acontecendo no mercado da bola. Nada de relevante. Né? O meu jogo, nada. Não mudou nada na minha vida, né, ficar esse período sem celular. Não aconteceu nada de extraordinário, e aí a gente começa a olhar e falar, olha, acho que a gente pode mudar, né, alguns hábitos, alguns ritmos. E a minha ideia, né, pratique um ritual de desligamento. Se você colocar em qualquer pesquisa do Google, né, sobre higiene do sono, se você pesquisar no YouTube, vai ter vídeos muito melhores do que qualquer coisa que eu possa trabalhar. Mas eu tenho um amigo que é psicólogo, ele trabalha na área cognitivo-comportamental, e ele fala assim, Lucas, eu não estou brincando, mais da metade dos problemas que chegam no meu consultório, eu resolvo com sono. Mais da metade dos problemas de ansiedade, agitação, gente que está tomando ansiolítico, gente que vem aqui achando que a vida está o caos, eu resolvo com sono. Né? Então, celular em outro cômodo, desliga até o LED ali, né? Para de ter exposição, né? Luz azul, TV, tira a TV do quarto, esquece aquela coisa de, não, vou ligar a série, né, tal, aí eu pego no sono. Para com isso, né? Comece a fazer hábitos, como eu falei, se a noite é o início do seu dia, comece a planejar melhor o quê? O restante do seu dia, que começa com um bom descanso, começa com uma boa noite de sono. Então, estabeleça metas, né? Fala, olha, posso deixar o celular de lado, né? O meu jogo não vai ser a prioridade da minha vida, aquele episódio, né, da série e tal não vai sair amanhã da Netflix, aquele vídeo que você quer assistir não vai sair da internet, os reels do TikTok, YouTube, Instagram, não vão trazer nada de relevante, né? O cupom do Mercado Livre vai chegar outra hora. Então, estabeleçam essa relação, né? Priorizem o seu descanso. Deixa o celular, põe um pote lá, aqueles potes que tem vácuo, tampa, deixa o celular num canto, né? Hoje a maioria dos celulares tem aquela programação que você deixa
não perturbe, fica até preto e branco o celular da Jéssica, eu não sei, fico até quando eu estou mexendo e acontece alguma coisa, fico com raiva, né? Mas é a melhor coisa. Deixa o celular de canto, estabeleça um tempo, fala assim, olha, agora eu estou aqui, né? O que você gosta? Vou tomar um chá, né? Quem gosta de chá aí, bebida estimulante, deixa para lá, né? Não é hora de tomar um cafezinho, toma aquela coisa para descansar, né? A minha mãe gosta de salmoura, põe uma água quente lá, põe o pé para descansar, começa a ter prazer, né, em pequenas coisas, pega um bom livro, né? Se você não está nos seguindo no Instagram, a gente está lendo um capítulo de Provérbios por dia. Lê um capítulo da Bíblia, né? Pega ali, vai conversar, vai bater um papo. Seu vizinho, né? Qual foi a última vez que você conversou com seu vizinho? Né? Qual foi a última vez que você conversou com seu marido, com sua esposa ali, né? Pega alguém ali para conversar. Se você falar assim, vou tirar só um tempinho para telefonar, telefona para alguém que você gosta ali, né? Mas descansa. Crie hábitos para descansar, senão nós viramos servos disso aqui, né? E aí, como eu falei, o nosso dia fica todo em desordem. Então, um bom começo é meio caminho andado, só que, obviamente, a gente tem a segunda parte do dia, né? A segunda âncora. Avance com intencionalidade. Primeiro passo, né? Espiritualmente. Meus queridos, você começou o seu dia, né, seu período noturno, descansando, projetando, avaliando, depois de uma boa noite de sono, a gente precisa levantar, né? A gente precisa acordar. A partir do momento que a gente canalizou ali, né, aquela energia, ela precisa ser mobilizada para algo positivo, para algo construtivo, que é o que nós estamos trabalhando desde o início da nossa série. Então, para que você tenha um dia realmente extraordinário, ali, né, fora do comum, a gente precisa fazer coisas fora do comum. Primeiro, espiritualmente. Aqui são alguns textos, né, que falam da relação de como nós podemos e devemos começar o nosso dia diante do Senhor. Não conheço, né, não leio, mas se você não tem ainda, né, um livro de devocional, pode ser um primeiro passo, né? Pega lá um livro de devocionário, às vezes você tem aquela devocionário do ano inteiro, às vezes é mensal. Aquele Café com Deus eu não posso indicar porque eu não conheço, mas se vocês quiserem indicações de bons devocionários, a gente tem vários, né? Inclusive que o pastor Laci e eu já participamos de alguma forma, mas você buscar o Senhor para as suas atividades é o primeiro passo, né? Olha quantos salmos aqui. Poderia trazer, né, profetas, Jesus, o maior exemplo, né, de madrugada se dedicava a orar. Então, voltavam de madrugada buscando ao Senhor, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, né? A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de antemão já se antecipa diante de ti a minha oração. Olha que versículo lindo, né? O Senhor conhece as nossas necessidades, a gente está colocando os nossos projetos na mão dEle, mas de antemão, antes que o Senhor comece a trabalhar, a minha oração já está diante de ti. De todas essas experiências, para mim a experiência mais fantástica do povo de Deus de manhã era a experiência do maná no deserto. Se eu tivesse uma máquina do tempo, alguma coisa, e pudesse voltar, eu gostaria de ver essa mudança, né? O maná que cobria o deserto e o povo recolhia, né? E não podia guardar porque eles precisavam depender de Deus. Colhiam, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia colher, né, um maná, porque era vindo o calor e se derretia. Alguns falam que é como se fosse um orvalho ali, não imagino alguma coisa parecida com um algodão doce, sei lá, né? E que as pessoas se saciavam naquilo, e parece que a gente perde isso, né? A gente chega, eu amo, gente,
Uma das melhores coisas de estar aqui de volta, né? Estava em Santos, pãozinho, né? A gente chama de média, o pessoal chama de filãozinho, pão francês. Santos a gente chama de cará, né? Pão de leite. Gente, o que é aquilo? Aquilo é uma maravilha do Senhor, né? Mas parece que foi a gente que trabalhou, a gente que foi na padaria buscar. Meus irmãos, esse é um momento de você agradecer e falar, Senhor, obrigado, né? Porque a sua promessa se cumpriu mais uma vez. O pão nosso de cada dia o Senhor me deu hoje. E eu estou aproveitando esse momento de refeição, né? Para fortalecer o meu corpo, porque a gente vai para cima, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se dedicar. Então, essa ideia, né? A partir do momento que nós descansamos, agora, na dependência de Deus, nós devemos desenvolver. Então, espiritualmente, é o primeiro passo. Segundo, fisicamente. Meus irmãos, eu sou totalmente negligente nisso, peço perdão, fico até constrangido de falar, mas eu sei, né, obviamente, o quanto é importante, né, dedicar tempo para mobilidade do corpo, né? Paulo fala isso. Paulo não descarta, né, o exercício físico, pelo contrário, né, vários exemplos na Bíblia têm a ver com a dedicação do atleta, né, a diligência de quem tem objetivos. Nós precisamos nos exercitar. Agora que eu estou correndo atrás do Pedro, dor nas costas, né, um pé parece que está menor que o outro, começa a doer o quadril, você fala, cara, eu nem sabia que eu tinha osso aqui, né? Então começa a doer uma série de coisas, você começa a se preocupar, né? Fala, preciso começar a ver meu triglicérides, nem sabia, né? Também saber depois de velho o que existia, taxa disso, taxa daquilo. Então, nós precisamos mobilidade, né? Nós precisamos estar em contato, cuidado com o nosso corpo. É satisfatório. Para mim é muito difícil, gente. Eu odeio academia, né? Quando eu morava em Santos, eu ainda, né, ia para a praia, né? Pegava onda, fazia algumas coisas e tal, corria atrás da bola. Agora, eu preciso, e é uma das metas para esse ano, né? Preciso me estabelecer. O pessoal já falou, nossa, Lucas, como você está gordo, né? Um monte de gente me dá bronca, fala, por que você está magro? Eu sei, preciso, né, também cuidar disso, porque, obviamente, é fruto da minha desorganização, né? De não comer de maneira adequada, nas pausas corretas, meu metabolismo é rápido, então teria que ficar comendo em vários momentos. Então, o que eu falo para vocês, eu estou dando uma bronca em mim também, né? Então, a gente precisa desse cuidado, por quê? Isso melhora o nosso humor. Olha que surpresa, exercício físico ajuda a regular o nosso sono. Né? O nosso corpo, ele precisa dessa rotina, então ele começa, né, não vou ficar trazendo aquelas coisas de dopamina e todos aqueles, né, hormônios que trabalham, mas quando você faz mais exercícios, obviamente o corpo entende que fala assim, opa, vai ter a necessidade também do descanso, então isso ajuda. É igual a gente trabalha com criança, né, meu? Quando o Pedro para dormir fala, vai correr, né? Então brinca, zoa, bagunça, corre e tal, fala assim, agora ele vai ter uma noite tranquila, né? E ele desmaia. Então, o exercício físico também ninguém faz exercício físico, né? Do nada alguém chamou, vamos fazer 3 de 10? Não, né? Existe uma intencionalidade. A gente precisa descobrir uma modalidade e assim, né, também se desenvolver nessa parte. E agora também uma coisa que é muito importante, meus irmãos, e é central também nisso que a gente está falando, da intencionalidade, a nossa criatividade. O nosso corpo descansado, né, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais criativo nós somos. O que eu quero dizer? A gente começa, como eu falei, né, a olhar as coisas a partir da ótica do Senhor, e a organização desse caos, ela se dá de forma criativa. A gente leu, né, nos primeiros versículos de Gênesis, o primeiro nome de Deus é o Deus Criador. A criatividade faz parte do caráter de Deus. E aí eu tenho uma sugestão para vocês, né? Se você ainda não baixou, né, se você ainda não leu esse livro, é uma peça maravilhosa, né, da teologia brasileira, Dimensão Criativa, o Reino de Deus entre Nós, escrito por grandes ícones da teologia, né? Eu e Laci, e mais 2 amigos nossos, né, com toda a humildade,
mas nós já ficamos ali no primeiro lugar, ou no top 3, né, de livros, quando a gente lançou, né, de livros de teologia da Amazon, e sei lá, a gente deve ter ganhado R$ 2 com isso daí, né, porque a ideia, obviamente, é que está lá disponível, né, para vocês baixarem, mas se você não baixou ainda, eu posso mandar no WhatsApp, e aí a igreja tem acesso, mas cada um de nós escreveu um capítulo, e a ideia, né, é que a criatividade faz parte da natureza divina. E nós, como imagem e semelhança de Deus, devemos ser seres criativos. Criativos de que forma? Né? Não é somente artístico, né? Mas quando nós trabalhamos da maneira adequada, como nós somos maridos, esposas, né? Quando nós arrumamos soluções para os nossos problemas. Então, estou tendo dificuldade de relacionar com meu filho adolescente. O que você precisa? Criatividade. Se você fizer sempre a mesma coisa, né? Chegar sempre da mesma forma do trabalho, estabelecer as mesmas rotinas, a distância vai ser a mesma. A gente já ouviu isso nos nossos outros encontros. Se a gente faz as mesmas coisas, o resultado é o mesmo. O que a gente precisa? Criatividade. Conhecer mais do nosso Deus e estabelecer essas relações através do quê? De tudo aquilo que a gente está construindo. Então, quando nós estamos descansados, nossa mente mais aberta, a gente tem mais processo criativo. Sabe aquela pessoa que você não suporta olhar no trabalho? O Senhor dá ferramentas para nós lidarmos, né? Começa colocando um bombonzinho, sonho de valsa. Se ela pegar e jogar no lixo, fala, pô, beleza, não gosta de chocolate, né? Vamos tentar outro caminho, coloca uma caneca lá, sei lá. A gente começa a fala assim, vou mudar essa situação. Então, criatividade é uma característica inerente que o Senhor compartilha conosco. E nós precisamos acessá-la. Se o trabalho não está bom, a gente precisa ser proativo, criativo para transformar. Né? Se as relações dentro de casa não estão legais, a gente precisa fazer diferente. Né? Estabelecer um dia e, esse dia vai ser, sei lá, a noite da pizza. Então, vai ser o dia que a gente vai fazer uma pizza diferente. Né? Esse dia vai ser o dia, né, não sei, sejam criativos, né? Vocês são mais criativos do que eu. Então, utilizem disso para que a gente possa trabalhar. Já encerrando, meus irmãos, eu imaginei que eu ia ter problema com o tempo, porque faz muito tempo que eu não prego, né? Então as coisas vão ficando mais difíceis. Mas para que a gente tenha um dia de impacto, né? Um dia fora do comum, a gente precisa planejar. A gente precisa olhar, como eu falei, no nosso início, né, do dia, na nossa noite, a gente precisa programar e falar, olha, depois que eu descansar, o que eu posso fazer? De que maneira eu vou utilizar a minha criatividade? De que maneira eu posso ser uma ferramenta do Senhor no meu trabalho, na minha família, na minha realidade? Né? Alguém conhece essa figura aqui? Se você não conhece, né, esse é o nosso querido Benjamin Franklin, né, um homem extraordinário, aí fim de ali, né, da nota de $100 também, presidente, né, ex-presidente dos Estados Unidos, mas um homem extremamente criativo, né, ligado em vários campos da ciência, trabalhou lá com aquelas experiências, você já deve ter ouvido falar, né, empinou a pipa lá com a chave, o pessoal fala se é mito, se é verdade, né, estava lá no diário dele, estabeleceu que o trovão tem a relação, né, das partículas elétricas, uma série de patentes, uma série de outras coisas. Esse homem, né, como depois do falecimento, com acesso ao diário dele, ele tem uma série de coisas que nós podemos aprender, né, ou usar para que a gente possa trabalhar com diligência e reajustar e avaliar as nossas conquistas. Então, se nós queremos, né, ter um dia diferente ou dias diferentes, né, até 2030, a gente precisa dar um passo agora. Né? O nosso quando é já. A gente precisa começar a olhar para aquilo que o Senhor reestabeleceu, reorganizou, de forma que a gente se entenda como parte desse processo.
Então, para que a gente possa olhar, né, transformar, redefinir o nosso dia, né, da noite para a manhã, a gente precisa olhar para esse momento de maneira produtiva. Para que as nossas âncoras, né, a nossa mobilidade, para que a gente consiga descansar realmente de noite e produzir de maneira, né, espiritual, física e criativa durante o dia, a gente precisa trabalhar. A gente precisa olhar para o nosso dia e ter ferramentas para que a gente possa avaliar o impacto daquilo que nós estamos fazendo. Porque se não está sendo efetivo, nós podemos fazer diferente e devemos fazer diferente. Então, Thomas Edison tem uma frase clássica, né, que ele testou mais de 2.000 vezes a lâmpada até conseguir estabelecer ali a lâmpada de tungstênio. E aí o pessoal fala, né, como é que você se sentiu, né, frustrado nas suas 2.000 falhas e tal, né? Ele fala, olha, eu descobri 2.000 formas de não fazer uma lâmpada, né, até chegar na forma ideal. Não existe, né, o produto perfeito. A gente sempre precisa se renovar, se reestabelecer. Por isso que eu amo o cristianismo. Né, o cristianismo, essa ideia utópica, né, que nós nunca estamos prontos. Nós sempre precisamos melhorar para sermos cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Olha que interessante. Essa é uma reprodução do diário do Benjamin Franklin, né? Obviamente, a forma como ele dividia ali, né, as horas do seu dia e o que ele estava ali disposto a fazer em cada um dos períodos do seu dia. Então, ele acordava ali por volta das 5 da manhã, então aquilo que ele estava ali, né, olha, a primeira pergunta do dia, né, eu já vou falar sobre isso. O que de bom eu posso fazer hoje? Depois, 4 horas de trabalho, 2 horas para descansar ali, né, ler alguma coisa e tal, mais um período de trabalho. Depois, olha que coisa boa, né? Reavaliar as coisas, colocar no seu devido lugar. Música, diversão, conversa, examinar o dia, descansar para começar novamente essa relação. Olha que interessante, começar o dia, olha que pergunta boa para você fazer logo que acordar. O que de bom eu posso fazer hoje? Na verdade, no seu início de noite ali, né, você fala, olha, o que de bom eu posso fazer hoje? O que de bom eu vou fazer depois que eu dormir? De que maneira eu posso auxiliar alguém? De que maneira eu posso abençoar alguém? Será que é uma mensagem? Será que é você chegar e falar assim, olha, estou orando por você, eu sei que você está passando dificuldade, estou do seu lado, né? Uma palavra para alguém que você sabe, como eu falei, que a coisa está meio atravessada, mudar de ar, transformar alguma coisa no trabalho. O que de bom eu posso fazer hoje? Gente, não é fácil. Quem já teve, né, que mudar alguma coisa, igual eu falei, para mim é muito difícil mudança, muito difícil mesmo, né? A gente precisa reavaliar. Depois do trabalho, né, depois de descanso, depois de trabalhar, o que de bom realmente eu cumpri? O que de bom eu fiz hoje? Reavaliar as coisas que a gente poderia ter feito melhor, né? Olha, foi muita correria, não consegui ler o capítulo de Provérbios hoje, né? O que eu vou fazer? Vou ler 2 amanhã? Não, olha, vou ler, sei lá, de que maneira eu posso realmente ser efetivo nisso. Então, o que eu posso fazer, o que eu fiz, né? Então, estabeleça, eu sei que é difícil, né, falar para a gente fazer um diário hoje, mas estabeleça metas, relações. Molecada que está aí na fase de vestibular, vira aquele caos também, para nós também é importante. Prioridades, aquilo que é urgente, aquilo que a gente pode mudar, aquilo que a gente só vai conseguir transformar a médio, longo prazo, não perca essas coisas de perspectiva, né? É assim que a gente vai ter uma igreja diferente, é assim que a gente vai ter uma cidade diferente, é assim que a gente vai ter uma comunidade diferente a partir da mudança de cada um de nós. Então, meus irmãos, o desafio, né, para que a gente tenha um lustro,
para que a gente tenha esse período de 5 anos de maneira satisfatória, uma transformação positiva, é mudar essa forma de enxergar a partir do projeto de Deus. Mudar a hora, a hora do consumo, a hora do caos, para a hora litúrgica. Comece a noite ali, como um momento de projeção, o início do descanso, para que você possa planejar, bem o seu descanso, durma bem, estabeleça suas metas de desafios para um dia extraordinário. A partir, de um bom descanso, a partir de uma higiene do sono, que a gente possa trabalhar, de maneira diligente, de forma espiritual, física e criativa, para que a gente consiga intencionalmente ter um dia de impacto, de transformação através do trabalho, da diligência e também do descanso. Vamos orar, meus irmãos. Eu gostaria de orar pela sua vida. Como eu falei, esse é um desafio muito grande para mim. Eu sei que o Senhor que preparou tudo isso, mas eu me deparei várias vezes com as minhas limitações, e é por isso que a gente está aqui. Porque nós declaramos que nós dependemos do Senhor para termos um ano diferente. Gostaria de convidar o Ministério de Música para se colocar à frente já, o Ministério de Louvor. Enquanto eu oro pela sua vida, coloque diante do Senhor projetos, sonhos, desafios, obstáculos, pecados, hábitos que você quer transformar durante esse período, durante esses próximos 5 anos, e creia, meus irmãos, que o Senhor se importa com isso. Creia que o Senhor vai estar contigo nesse projeto, organizando o caos da nossa vida, para que Ele possa ser refletido em nós. Senhor, eu te peço, ó Pai, que nós aqui, Senhor, diante da nossa limitação, nós possamos, ó Deus, encontrar com o Senhor no caos da nossa vida, da nossa história, que nós possamos, ó Deus, reestabelecer, ó Pai, a nossa prioridade, Deus, reestabelecer o nosso dia, ó Pai, da noite para o dia, Senhor, assim como o Senhor estabeleceu. Que o descanso, ó Pai, seja central, ó Deus, na nossa vida, no nosso dia, e que assim nós possamos projetar, ó Deus, o nosso trabalho, os nossos desafios, para que nós sejamos mais efetivos e mais parecidos contigo, ó Pai. Que a gente não corra, ó Deus, atrás de coisas que o Senhor nunca projetou para nós, ó Pai, mas que a gente possa, ó Deus, intencionalmente estarmos, ó Pai, espiritualmente, fisicamente e criativamente engajados, ó Deus, nos seus projetos para a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos dê ferramentas, ó Deus, para avaliar, ó Pai, para que nós possamos ter ousadia para mudar, que nós, ó Deus, tenhamos a humildade, Senhor, para reconhecer quando não estivermos certos, ó Pai, quando as coisas estiverem patinando, ó Deus, que nós tenhamos, ó Deus, o caráter de reconhecer, ó Pai, e colocarmos diante de Ti, ó Deus, que nós possamos encontrar aqui irmãos dispostos a ajudar, pessoas que nós possamos, ó Deus, nos espelhar, ó Pai, e que assim nós possamos caminhar, ó Deus, debaixo de humildade, companheirismo e gratidão, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa comunidade e na nossa igreja, ó Pai. A começar em mim, Senhor. Em nome santo de Jesus, te pedimos, ó Deus. Amém, Pai.